8 horas 32 minutos, sexta-feira, 24 de abril de 2020. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, recebendo hoje o secretário de Segurança de São João da Barra, falando sobre as ações como barreira sanitária, medidas de isolamento social e a questão da segurança também no município. Eu vou talvez voltar furando a pauta aí, mas houve algum incidente, secretário, e aí o Arnaldo segue na pauta, depois o senhor responde também, com relação a algum banhista, turista também nas praias de São João da Barra nesse período, como vimos aí vários sendo detidos no Rio de Janeiro, por exemplo? Não. Aqui em São João da Barra a gente não teve nenhum caso, não. Tem a orientação diária do Corpo de Bombeiros, né? E nós fizemos uma ação junto ao Ministério Público, como eu falei no bloco anterior, mas não tivemos nenhum incidente desse ano. Perfeito. Até porque acho que o nosso decreto não prevê isso, né, o Campinho? O Rio prevê essa proibição, o nosso não está previsto. Não, está restrito, sim. Está restrito a utilização de praias, lagoas, no município. Eu tinha certeza. Então tá bom para esclarecer para mim e para todos os ouvintes. Mas, Campinho, a gente terminou o último bloco e eu levantei um tema, né? Coloquei aqui já em algumas oportunidades. Ia comentar sobre isso no programa de tive um problema de saúde durante o programa aí, Nogueira que segurou a programação. Quando eu falava sobre isso, inclusive, né? Mas aí precisei sair e não concluí o raciocínio aquele dia. Nós tivemos na segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Penha. Primeiro, só abrindo parênteses gigantes, que eu sou membro da Irmandade, minha tia que é presidente, né? Então eu falo com ar jornalístico, mas também com questão de paixão, então tem sempre que me distanciar com relação a isso. Fui diretor muitos anos, quem é daqui sabe disso, sabe quantos anos que eu tive à frente. Ainda todo ano, quando tem festa, ainda fico à frente junto com o Cuíca em muitas atividades da parte recreativa, né? Mas enfim, nós tivemos ali, com todas as recomendações da Irmandade, para que não tivesse aglomeração durante não seria uma carreata, seria um passeio com a imagem de Nossa Senhora da Penha, andando pelas casas, nesse dia aí, no dia dela, no horário da procissão, a imagem passaria pela São João da Barra tá fora, mas não foi o que aconteceu, ao menos por um pedaço. Eu, por exemplo, fui ver a saída, fui ali na praça ver a saída, como muitos carros estavam ali também para ver essa saída às 17 horas. Alguns, como eu, viram às 17 horas, fui até a Seab e voltei para casa. Outros pegaram seu carro, eu fui a pé ali até a Seab e voltei para casa. Outros pegaram seu carro e seguiram, se formou uma grande carreata. Isso foi filmado, fotografado. Tem até um perfil no Instagram aí, em Campos que está pessoas que estão descumprindo as questões de restrição social e fez críticas a esse movimento. Como que foi ali para tentar controlar aquela situação, Campinho? Eu posso falar com você que já desde 2008, todos os anos eu vou à frente da procissão para ir marcando espaço, orientando inclusive as equipes da guarda, quem esteja trabalhando com a questão de qual rua fecha, qual rua que não fecha, e depois para tentar ali aquela subida do andor na igreja ali, e é sempre uma dor de cabeça, que a gente tem medo de alguém se machucar, porque aquele andor é pesado, e aquela multidão toda. Então eu sei que é difícil de controlar quando a gente fala da devoção à Nossa Senhora da Penha aqui em Atafona. Mas como que foi para você essa experiência diferente, que foi tentar controlar aquela aglomeração ali que ensaiou acontecer nessa última segunda-feira? Olha, o que acontece? A gente sabe, né, da importância que, né, existe toda uma devoção sobre, né, a Nossa Senhora da Penha aqui em Atafona e São João da Barra em geral. É sempre muito complicado. Vou fazer até uma comparação que não tem nada a ver, mas no contexto tem. A gente também tem medidas restritivas, né, que é preciso ser cumprido quando a gente trata até de velório. Mas a gente tem todo um cuidado sobre isso, a gente sabe da importância, a gente faz muito mais um trabalho de conscientização do que um trabalho coercitivo quando isso acontece, porque é uma questão muito complicada. A questão do dia de Nossa Senhora da Penha, a proposta era ideal, né, de que a imagem percorresse as ruas do município
e que as pessoas de dentro de suas casas, seus quintais, nas calçadas, tivessem a oportunidade de assistir, e, né, a imagem passando, fizessem as suas orações, porque, né, como ocorreu em vários lugares. Mas a gente sabe, assim como você falou, né, você foi lá ver. Então, várias outras pessoas tiveram o mesmo entendimento seu, quiseram ir lá ver. Logo na saída, quando a gente saiu, acho que você observou, se você andou até a SEAG, nós fomos com algumas viaturas no início da Carmelito Moraes Nassif, nós fechamos a rua, largamos a imagem, prosseguir com o trio que estava atrás, e os carros ficaram presos lá atrás, não tiveram como acompanhar. Só que a gente sabe que poderia acontecer, que o cara poderia retornar por outra rua e tentar acompanhar. Mas foi feito um trabalho pela a coordenação, a direção, né, da igreja, em cima do trio, falando, orientando as pessoas que não acompanhassem diversos pontos. Quando tentava-se iniciar uma aglomeração, isso existia. A gente sabe, inevitavelmente, a gente tem registro disso, né, e em alguns pontos existiu as pessoas querendo acompanhar de carro, algumas motos surgiram. A gente sabe que essa questão das motos na Barra, as pessoas nem são devotos, mas querem acompanhar de moto, que igual acontece mesmo acontece São na questão de São Cristóvão, né, que pessoas que não têm nada a ver com a questão religiosa, não estão nem pensando, um pouco pensando nisso, tentam acompanhar, mas a gente, quando isso acontecia, a gente parava e orientava. E assim, e você imagina se não houvesse esse deslocamento da imagem da Santa pelas ruas, passando como eu vi em diversas residências, pessoas idosas, lá nas janelas das casas, passando, uma coisa, um ato religioso muito bonito de se ver. É muito forte essa questão da devoção dos moradores de São João da Barra por Nossa Senhora da Penha. Então, o que a gente fez foi um trabalho de orientação. Agora, você imagina se isso não acontecesse. Você acha que as pessoas não iriam até a frente da igreja se aglomerar se não houvesse esse deslocamento da imagem da Santa pelas ruas do município? De uma forma ou de outra, as pessoas iriam, porque a cultura sobre isso é muito forte. A devoção Certamente. sobre Nossa Senhora da Penha é muito forte. Então, esse deslocamento foi a melhor maneira de se evitar essa aglomeração que aconteceria lá, e a gente ia ter que ter medidas coercitivas sobre isso. Então, esse deslocamento era mais fácil, a gente deslocar com a imagem da Santa, atendendo as pessoas na casa. E as pessoas que tinham consciência disso aguardaram no caminho para ver a imagem da Santa percorrendo as ruas do município. Elas não precisaram ir até frente da igreja. Então, assim, embora a gente saiba que em alguns momentos não tenha sido nada louvável, né? Não tenha sido o esperado que ocorresse, que não foi em momento algum que se imaginava que ocorresse, que algumas pessoas se aglomeraram, mas foi ainda menor do que seria se não tivesse sido feito dessa forma, que as pessoas iriam à frente da igreja. Tanto que você foi na saída. Não sei se você foi quando a Santa chegou lá. Você foi no final? Eu estava ali perto. Aqui aí perto de casa, inclusive, né? Eu Aí vi já tinha daqui. um outro público para esperar, mas foi logo, a gente chegou e logo dispersou, entrou, fechou, teve uma live em seguida dentro da igreja. Então, assim, as pessoas têm toda uma devoção, querem ver a Santa, querem fazer uma oração de frente para a Santa. Então, assim, foi conduzido da melhor maneira possível, porque se não tivesse sido feito daquela forma, a gente teria aglomeração de qualquer maneira. E foi possível, num momento desse, né, que as pessoas estão no isolamento social, levar a possibilidade de que as pessoas continuassem praticando sua fé de dentro de suas residências, nas calçadas, ou assim, nos quintais, como eu vi diversas pessoas idosas, por exemplo, de dentro de casa. É uma questão muito emocionante até você ver, a devoção é muito grande. Em várias pessoas prepararam as suas residências para receber esse momento, enquanto a imagem passava lá pela frente. Então, assim, houve o que a gente não queria? Houve. Teve alguns momentos que aglomerou, mas logo foi orientado e dissipada essa aglomeração. Mas foi ainda melhor do que se não tivesse sido dessa maneira, que a gente teria essa aglomeração lá. É lógico, a gente vai receber crítica, a gente recebe crítica até do que a gente, né, assim, se não tivesse ocorrido aglomeração, ainda assim teria crítica. A gente sabe, vai ter quem critica. Agora a gente entende também que é realmente de se criticar, porque houve aglomeração, inevitavelmente aconteceu, mas a gente logo dissipou essa aglomeração. Sim. E também não foi você, com toda a sua história de participação, né,
na igreja, você sabe que a aglomeração que existiu não foi assim, não tem nem o que se comparar do que é a aglomeração da procissão de Nossa Senhora da Penha. Nem de longe, nem de longe. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu de uma maneira, eu acho, satisfatória, mas não foi o que se imaginava. Mas embora tenha sido feito um trabalho de orientação muito grande, tenha sido feito, a presidente, acho que é Viviane, o nome dela, em cima do trio elétrico, em alguns momentos ela parou e falou que iria parar a procissão, e a gente vê as pessoas, assim, até que estavam acompanhando, meio sem graça, indo embora, porque eu estou fazendo o que aqui, né, que é aí que cai a ficha. Mas a gente teve, então eu acho que foi positiva, embora a gente saiba que tenha ocorrido em um momento que a gente não queria. Até, só para a gente concluir esse assunto e a gente seguir com a entrevista, os números das redes sociais, né, eu printei logo que caiu a live, tinha mais de 55 mil visualizações. O pessoal estava acompanhando de casa, acompanhando pelas redes sociais, fora da cidade também, que vem muita gente de fora, a gente recebe gente de tudo que é canto aqui no dia da procissão, enfim. Mas você tem razão ao falar que, da forma que foi, evitou aglomerações muito maior. Eu passei ali algumas vezes durante o dia, passei ali na igreja durante o dia, igreja fechada, todos eles foram respeitados, mas em certo momento não se controlar. Chega um momento que chegaram alguns momentos que aconteceram, mas enfim, só para não dizer que a gente não passou pelo assunto, tudo pelo fato de eu ser tão próximo à diretoria da Irmandade, como eu falei, é minha tia, a irmã da minha mãe presidente, meu pai faz parte da diretoria, minha irmã faz parte da diretoria, eu já fui diretor em outras chapas, só para não dizer que a gente passou pela entrevista e não tocou no assunto, tá aí esclarecendo então o que é. Mas, Campinho, a gente está falando de pandemia, tem vários comentários aqui do pessoal parabenizando não vai dar para eu ler todos, parabenizando o governo pela postura no enfrentamento ao Covid-19. Só vou registrar os nomes aqui do Wagner Borges, um bom dia do vereador Elias de Motos, também a Helena Coelho, o Rafael Fiocchi, a Hermelita Alves Rolim. Então, só registrando aqui o pessoal, Wagner Borges, enfim, o pessoal comentando, parabenizando pelas ações. Mas o que eu queria trazer para encerrar a entrevista é o seguinte: você é policial militar, como você mesmo já colocou aqui, e você, quanto eu, que sou morador daqui, a gente sabe que esse período de baixa temporada sempre foi um período que a gente teve muito que curto as residências fechadas, residências de veranistas. Esse é histórico, né? No período de baixa temporada, essas casas serem furtadas. E nós vivemos um momento de exceção em todos os sentidos. As forças de segurança são destinadas a esse combate ao vírus. Existe também a questão, talvez até de redução de pessoal efetivo da própria Polícia Militar, não tenho certeza do que eu estou falando, mas pode estar acontecendo por causa dessa prevenção ao coronavírus. Todo mundo trabalhando com questão de EPI. Como que está a questão de segurança de maneira macro em São João da Barra? Você teve aumento de incidência desses crimes que são comuns nesse período? Não teve? A situação está sob controle? Como que está um balanço, um panorama geral do município hoje, pegando você como secretário e também como policial militar que com todo esse panorama que eu coloquei? Eu posso dizer com toda certeza que o que a gente tem... Desde o Carnaval, por exemplo, a nossa estatística do Carnaval deste ano foi a melhor dos últimos 10 anos. Então, assim, né? E a gente vê que, embora a gente tenha com o nosso efetivo voltado para essas medidas de prevenção e combate ao coronavírus, a gente não deixa de atender, fazer o nosso dever de casa. Enquanto município, a gente tem a Guarda Municipal que continua zelando pelos bens e serviços públicos e patrimônio, né, do município. A gente tem o PROEIS, que auxilia a Polícia Militar na ostensividade, né, no serviço de prevenção, patrulhando as ruas do município, voltada à prevenção da incidência criminal. A gente atua em pontos específicos, a gente continua, a questão das escolas agora que estão fechadas, a gente continua atuando nesse trabalho de patrulhamento nessas escolas, né, que estão fechadas, a gente tem pouco movimento. E os números que a gente tem hoje nos mostram resultados assim, satisfatórios com a realidade que a gente vive e menores do que no passado. Então, assim, ainda que a gente tenha
toda essa questão de enfrentamento hoje que a gente precisa ter, a gente consegue ainda continuar com o nosso serviço de rotina, né? O nosso patrulhamento da Guarda Municipal, patrulhando as nossas vias, o PROEIS patrulhando nossas vias. Se você circular pelas ruas do município, você vai ver o que eu estou te falando. Se você sair agora na rua, você vai ver uma viatura ali da postura passando com a viatura do PROEIS. A gente está com serviço de fiscalização, né, das medidas do decreto, mas a gente não perdeu a nossa essência, que é a segurança, né? A gente não está só focado no decreto, a gente está sim focado no decreto, mas não só. A gente continua fazendo o nosso dever de casa diariamente. Então, assim, o município hoje, né, eu como secretário vou ser suspeito de falar, mas se você observar, se você andar as ruas, você vai ver que a gente tem assim, uma sensação de segurança muito grande, porque a gente tem um número de viaturas circulando pelo município muito grande. Tá certo, Campinho. Acho que já deu nosso horário aqui, né, Nogueira? Sim, faltam 12 para as 9. Mas o assunto está interessante e serve aí até para referência aqui para a região, cidades que estão adotando esse mesmo sistema que São João da Barra, que é o caso agora, por exemplo, de São Francisco. Né? É claro que aí dependeria da equipe de saúde, né, Arnaldo? Mas eu acho que aí, assim como o Campos também é um coletivo, a pergunta que eu vou fazer ao secretário, ele pode responder ou não, encaminhando para o departamento de competência. Mas tem alguma previsão, secretário, com o andamento da coisa que o senhor está vendo e participando aí, de reabertura, mesmo que progressiva, do comércio, de alguns estabelecimentos, com aquelas determinadas regras? Então, toda essa questão é avaliada, como eu falei, né? É feita toda uma avaliação, né? A questão, primeiramente, epidemiológica, né? A gente, né, da questão, a doutora Arlene, com toda a equipe dela, faz essa avaliação, né, junto à Procuradoria do município, para saber o que a gente vai poder ir fazendo, como já ocorreu, como eu falei, a gente no início tinha alguns comércios que não puderam abrir, depois liberou alguns comércios, como foi o caso dos materiais de construção, mas é feita essa avaliação. Agora, a gente não tem hoje como manifestar e dizer, olha, nós vamos, a partir de semana que vem, abrir tal determinados comércios vão ser liberados, ou determinadas categorias vão poder voltar a trabalhar. Então, assim, a gente tem que ir acompanhando, que as coisas vão acontecendo, para tanto a gente tem os nossos decretos, eles são sempre com prazo curto, para que a gente prorrogue, ou ele não seja prorrogado, né? Mas a gente torce muito para que isso tudo acabe. A gente é preciso registrar aqui, né, embora a gente saiba toda a questão econômica que isso envolve, né, nenhum prefeito de município ia querer, num momento como este, implementar medidas que estão sendo implementadas se não houvesse total preocupação com a saúde da população. Seria muito mais fácil, né, ser bonzinho, acreditar que nada disso fosse necessário, deixar tudo funcionar, né, e estar aí atendendo e sendo bonzinho e, né, deixando tudo acontecer. Então a preocupação, é preciso registrar a preocupação que a nossa prefeita Carla Machado tem com a população, com a saúde da população, porque não teria um porquê de fazer tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente tem que implementar, se não fosse esse o viés, se não fosse esse o foco. Era muito mais fácil fazer diferente, né, e não receber tanta crítica que algumas pessoas querem fazer. E as pessoas que fazem as críticas estão com outras preocupações, né, que estão voltadas a outros interesses. O interesse, nesse momento, tem que ser o que tem sido almejado, que é a prevenção a essa pandemia que o mundo atravessa. Exato. Faço até um adendo aqui, que é a mesma coisa com relação à mídia, né? Dizem que a mídia está querendo propagar. As organizações Globo a Organização Globo já divulgou aí carta de demissão coletiva que vai acontecer porque
a gente precisa do dinheiro circulando, que eu falo, as empresas de mídia precisam de dinheiro circulando, o comércio, a indústria, então a Globo está com queda aí de receita e vai demitir em massa recentemente, assim como outras emissoras, outros grupos de comunicação também sofrem, como todas as empresas vão sofrer ou estão sofrendo as questões das restrições. Não é porque ninguém quer, né? Acho que ninguém é doido a esse ponto, quebrar a economia com sentido, com qual objetivo, né? Qual objetivo que se coloca na cabeça que seria isso. Mas é isso, Campinho, queria agradecer a situação, né? Foi em cima da hora o convite, mas prontamente atendendo a gente, e como o Nogueira sempre fala, né? Deixando sempre o espaço aberto aí, sempre precisar da gente. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, e a gente está à disposição, sempre que for necessário, a gente vai estar à disposição aí, né, para o que eu preciso. Secretário, também agradeço ao senhor. Muito obrigado, um bom dia, bom final de semana. Tamo junto. Obrigado. Arnaldo, um grande abraço, valeu, né? Mais uma semana juntos aí pelo home office, mas correu tudo bem, com exceção daquele dia que você se sentiu mal, mas como disse você mesmo falou no outro dia, recuperado, e não é nada a ver com Covid-19, não. Foi só... Não tem nada a ver, não. É bom esclarecer que... Pior que é. Não tem nada a ver, não. Não, eu disse no outro dia que foi indisposição estomacal. Coisa de rico. Um abraço, Arnaldo. Muito rico. Vamos lá. Até o dia 4, né? Volto com vocês aí diariamente no dia 4, mas na semana que vem, precisando, a gente está sempre à disposição. Um abraço, Nogueira. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado por tudo mais uma vez. Obrigado aí ao secretário Anderson Campinho, que falou ao vivo conosco hoje, junto com o Arnaldo Neto, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Agora esse programa vai ser editado para podcast e também logo mais estará nas redes da Folha da Manhã, que é folha1.com.br, na Plena TV em reprise e também nas redes sociais aqui da Folha FM. Vamos em frente, são 8h54. Obrigado pela companhia. Folha no Ar volta na próxima segunda-feira e eu continuo na sequência com muita música para você ligado na gente e informação também.